Bom dia, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar e no seu coração. Meu querido, hoje nós vamos buscar na natureza uma planta para exemplificar a conduta que nós devemos ter perante Deus para não oscilarmos, para não vacilarmos, para não desistirmos diante das adversidades, para enfrentarmos qualquer tempestade e sermos vencedores. Então é incrível, mas temos uma planta que exemplifica exatamente a conduta daquele cristão que, ao ouvir a palavra de Deus, cria as suas raízes e firma-se e permanece até o último dia da sua vida, servindo, honrando, dignificando e glorificando o Senhor. E esta planta é o bambu. Talvez você não conheça uma torceira de bambu ou um pé de bambu, mas eu vou mostrar para você através da própria relação dessa planta com a sua natureza. Preste atenção. O bambu ele precisa ter raízes muito firmes e, portanto, diz aqueles especialistas que cuidam destas plantas que ele gasta 5 anos na sua formação de raiz. Ele nasce o bruto e começa a descer as suas raízes para dentro da terra. 5 anos. E ele vai baixando as suas raízes e firmando. E ele vai alojando as suas raízes. À medida que ele vai firmando as suas raízes, ele vai estabelecendo o princípio para se formar e não ser destruído. Essa deveria ser a conduta de todo servo de Deus. Não chegar na igreja e querer ser já o pastor, ou querer ser o ministro de louvor, ou querer ser o professor da escola dominical, ou querer ser aquele elemento que vai para a rua fazer todo o trabalho, como se ele tivesse toda a estrutura já alicerçada no coração. Querido, é muito importante você pensar. Uma pessoa despreparada, ela é uma presa fácil na mão dos seus adversários. Então você precisa se preparar, e esse preparo tem que ser feito com humildade. É por isso que eu estou buscando nessa planta para você entender. Então o bambu fica ali formando as suas raízes durante 5 anos. Isso é uma preparação. Jesus preparou os discípulos durante 3 anos para que eles pudessem estar aptos. E era aula contínua, 24 horas por dia. O que poderíamos formar aí um seminário de 15 anos. Está dando para você entender? Então preste atenção. Logo depois que ele forma as suas raízes, então ele começa a desenvolver. E esse desenvolvimento dele é feito de uma forma diferente das outras plantas, porque ele forma a sua estrutura externa e a sua parte interna é oca. Ele deixa aquela parte oca. Vamos observar. Nós precisamos estar com o nosso interior limpo para que o Espírito de Deus venha e preencha esse espaço para nos fortalecer. Se você não se esvaziar do seu ego, jamais você será revestido do poder de Deus. Está entendendo? Então daí o bambu ser oco para ser revestido. A outra questão é crescer para o céu. Olhe bem, Jesus diz, não pense nas coisas da terra, mas pense lá no céu. E o bambu cresce no sentido do céu. Ele não espalha galhos, ele não cresce nada para a lateral, só para cima. E vai crescendo sempre no sentido para alcançar o céu. A outra coisa que você deve levar em consideração, não pode ter galhos, porque os galhos vão facilitar a sua flexibilização, mas de uma forma fragilizando o seu tronco. Portanto, ele não tem galhos e isto mantém o seu tronco muito mais resistente. Permitir que outros cresçam ao seu lado. Esta é a questão. Por isso que eu falei torceira de bambu, porque junto com o bambu, primeiro que foi plantado, já vai crescendo os outros e eles vão formando e firmam uma torceira. Você precisará de amigos ao seu lado.
de irmãos que estejam ao seu lado, irmãos em Cristo para trabalhar. Nunca queira fazer a obra sozinho. Jesus nunca ordenou, vá sozinho. Ele sempre ordenou 2 ou 3, e ele diz, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente para ajudar. Então essas são as influências que nós podemos ter do bambu, a sua resistência. E quando ele cresce, querido, pode vir a tempestade que for, ele tomba de um lado para o outro, mas ele não quebra, porque suas raízes estão firmadas. Assim deve ser a vida do cristão. Por isso que a palavra de Deus nos diz, antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se você firmar as suas raízes, ele é a rocha eterna, aquele que dá base para você firmar as suas raízes. Mas para isso você tem que estudar a palavra, meditar na palavra, fazer o que ele ordenou, orar sem cessar, vigiar para não cair nas ciladas do inimigo. E à medida que você for crescendo, olhando sempre para o céu e entendendo que você tem que ser sempre oco, sempre esvaziar do seu eu para ser revestido do Espírito. E acima de tudo, somando irmãos, 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 agrupando, unindo, porque a união te dará mais força, mais vigor e mais capacitação para resistir às tempestuosas batalhas desta vida. Amém? Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido e possa crescer como um bambu, sendo um vaso de honra nas mãos do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa meditação, que ela sirva de edificação para muitas pessoas e que possa trazer a consciência daqueles que ainda estão deslocados, que vivem muitas das vezes a sós, a ideia de que o Senhor fundou a igreja para que nós unidos possamos crescer para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É esta a mensagem que desejamos que todos recebam em nome do Senhor Jesus. Amém.